11h10, desculpe. Era, né? 11 horas, São 11 horas. É porque passa muito rapidinho. Rapidíssimo, já são 11 horas e 10 minutos, retornando ao nosso debate. E agora nosso assunto em defesa do Rio de Janeiro. Hoje o Rio realiza uma mega mobilização em defesa da manutenção das receitas que o Estado e seus municípios recebem pela produção de petróleo. Mais de 100 mil pessoas, incluindo autoridades, artistas e sociedade civil, sairão em passeata pelo centro da capital a partir da Candelária às 15 horas. O ato público, que deverá se estender até a noite, terminará com um show de Lulu Santos, do grupo gospel Diante do Trono. Diante do Trono. Vai estar lá. Além do funkeiro. É gospel agora. Tem tudo, tem gospel, tem funkeiro também, tem o Naldo, que também vai estar lá, né? E os pagodeiros do Sorriso Maroto. Para que os servidores estaduais e municipais compareçam à manifestação, foi decretado ponto facultativo após as 14 horas. Apenas serviços essenciais, como hospitais, guarda municipal, agentes de trânsito e escolas vão permanecer a postos. Os lojistas do centro deverão fechar suas portas às 15 horas. Na verdade, a iniciativa tenta barrar na Câmara de Deputados a redivisão das receitas do petróleo com outros estados já aprovados pelo Senado. Lembrando que, para garantir que o público chegue hoje sem problemas ao centro para participar do movimento contra a injustiça em defesa do Rio, a Sete Rio montou um esquema de trânsito. Com o estacionamento será proibido em 25 vias no centro, como Rua México, São José e Rua do Ouvidor. Recomenda-se que o público deixe o carro em casa e utilize o transporte público, até porque haverá passagens gratuitas em trem, metrô e barcas. Rapaz, a grande manifestação, esperando 100 mil pessoas nessa marcha em defesa do Rio de Janeiro. E aí, mas o que você acha disso? Primeiramente, quero ouvir sua opinião. Rapaz, olha, tem muita gente que não sabe, né? O estado do Rio vai sofrer muito, né? Porque o estado do Rio recebe muito dinheiro de royalties. Macaé vai sofrer muito, Rio das Ostras, todos os estados produtores, as cidades produtoras. Duque de Caxias não produz petróleo, então as pessoas têm que ficar sabendo disso, não vai sofrer muito, porque Caxias ela não produz, ela faz a refinaria, ela recebe, o que ela recebe aqui é mais ICMS. Caxias recebe por mês 6 milhões de reais dos royalties de petróleo, 6 milhões. Só que desses 6 milhões, 4 milhões só recebe 2 milhões hoje, sabe por quê? Porque 4 milhões já foi empenhado pelo ex-prefeito Washington Reis para cobrir dívidas do Instituto de Previdência do município, dívidas feitas também pelo ex-prefeito e por outros ex-prefeitos. Então, até 2016, Caxias está com o seu dinheiro dos royalties prejudicados, recebendo só 2 milhões. Se passar isso, Caxias deixa de receber 6 milhões e passa a receber aproximadamente 2 milhões e meio. Então vai ficar ainda devendo dinheiro ao Estado. Então é um problema sério, que não é também como Macaé, que vai quebrar Macaé, Campos, Rio das Ostras, Cabo Frio, essa cidade que é ali no norte é onde produz petróleo. Agora, é um dinheirinho considerável, 6 milhões por mês. Por exemplo, para você ter uma ideia, daria para a prefeitura subsidiar a passagem de ônibus e passar a passagem de ônibus para R$ 1,30. Se a prefeitura, em vez de gastar dinheiro fazendo chafariz, fazendo algumas outras coisas que a gente não sabe, subsidiasse a passagem de ônibus de 2 e... Quanto que é a passagem? 50. 2,80 em alguns lugares, 2,60, passaria para 1,30. Sobraria dinheiro no bolso do trabalhador. Doutor Antônio Nogueira. Mas se você me permitir, eu vou colocar aqui, principalmente para os ouvintes, o que é o royalties, né? Porque as pessoas falam, né? Mas grande parte da população, e acredito que muitos que vão até essa caminhada, essa concentração, não tem... royalties quer dizer real, pertence ao rei. Quer dizer, na antiguidade, o rei detinha grandes extensões de terra e a exploração da água, de ponte, enfim, até da caça, tinha que reverter parte, como os impostos, né? É o imposto, né? Para a população, para o rei, no caso.
Atualmente, não tem só com relação ao petróleo. Por exemplo, os agricultores, quando usam o produto da Monsanto, eles pagam royalties também a Monsanto, que é uma empresa americana, uma multinacional americana. Então, na verdade, o que acontece? De acordo com a nossa Constituição, os royalties do petróleo, eles pertencem originariamente à União. Por força da Constituição de 1988, criou-se uma capacidade para os estados e municípios, estados produtores e municípios que fazem a refinação do petróleo, um percentual para que esses municípios, esse estado pudessem evitar os danos que são decorrentes. A população de Caxias não tem noção, mas Caxias é um grande barril de pólvora quando você tem a Petrobras, a refinaria da Petrobras aqui. Fora a movimentação de veículos, fora a poluição, é uma série de prejuízos que essas comunidades ou esses municípios sofrem. E por isso eles precisam necessariamente receber mais do que os outros municípios. Seria uma contrapartida, né? Seria a contrapartida, efetivamente a contrapartida. Então, o que acontece? Criou-se essa situação para corrigir os males que o petróleo, que é uma coisa finita, causam à população. Isso vinha normalmente, os percentuais a União ficava com 40%, os estados 22,5%, os municípios produtores 30%, 7,5% para os demais municípios. Então, desde aquela época, todos os outros municípios do país inteiro, os estados do país inteiro recebem isso. Só que com o surgimento do pré-sal, na época do Lula, o Lula estimulou o Congresso a fazer uma partilha mais justa dentro desse aspecto, que isso pertence à União. E a União é que faz a prospecção, no sentido de explorar o petróleo. Ela gasta com aquilo, é o que gasta mais, né? Ou a União, ou agora também tem empresas particulares que fazem isso. E criou-se esse sentimento que poderia ser dividido entre todos os para trazer desenvolvimento também para as outras cidades. A ideia é justa, mas... É uma redistribuição, na verdade, dos valores. Aí o que aconteceu? Depois disso, Lula se arrependeu, é bem verdade. Aí ele estimulou que fosse para o Rio de Janeiro. Agora, o Estado vai perder, o município vai perder dentro de um determinado ângulo. Qual ângulo? Se nós mantivermos a receita única da exploração dentro da terra. Quando começou a se explorar o mar, quer dizer, esses prejuízos diminuíram, portanto, pode diminuir a participação do Estado com relação aos royalties distribuídos. E agora, os outros estados descobriram que eles têm poder dentro do Congresso Nacional, já que estão todos beneficiados. Na verdade, só tem dois estados que seriam prejudicados, que é Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esses eu acho que a Bahia também perderia. Não. Só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Mas de qualquer maneira, o que vai acontecer? Ele perde no primeiro momento. Depois, com a exploração lá do pré-sal, a coisa fica mais igual. Na verdade, é uma pressão para que o governo federal, que tem muito dinheiro, possa mandar algum outro tipo de dinheiro para o Rio de Janeiro. Mas olha, vocês que são políticos, eu trabalhei em Brasília em 1988, o político não trabalha contra seus interesses. Por toda a mobilização que houver aqui no Rio de Janeiro, porque sabe que é uma mobilização artificial, né? Na verdade, a população não está nem se ligando nisso. Então, os políticos de Brasília, principalmente os deputados, que é o segundo momento da aprovação da emenda que foi feita, que vai modificar a Constituição, os políticos vão pouco se lixar para essa questão da mobilização aqui no Rio de Janeiro. É um ato que o governador tenta capitalizar isso no aspecto político, mas não vai ter influência capaz de modificar a ideia dos representantes dos outros estados, que eles vão querer também.
acho muito pouco provável que tenha um resultado efetivo Nessa mobilização. Não acredito. Porque isso está sendo feito no Rio de Janeiro, mas os outros estados onde tem seus representantes na Câmara Federal, lógico e evidente, vão querer votar a favor dos seus estados. Portanto, é muito difícil. Eu acho justo ou não é, eu acredito. O único jeito é a presidenta vetar, eu ia falar isso porque agora. vai passar no Congresso, vai passar. Na Mas Câmara de Deputados... Mas aí para quebrar o veto é mais difícil, porque tem que ter um número maior. Aí é mais difícil. Eu acho que o Mazinho foi muito feliz quando falou isso. Eu acho que, com certeza, na Câmara de Deputados vai ser aprovado a redistribuição dos royalties. E aí resta apenas, né, a esperança da presidenta vetar, no caso, a aprovação. O que também não sei se vai ser muito fácil. Mas olha, Pinto. Eu vou falar apenas sobre a manifestação. Eu acho que é um momento que vai unir todos os políticos, né? Nessa hora não vai ter inimigos, vão ter, todos terão a mesma ideia, no mesmo pensamento. Só para você falar, só para completar o que você está falando, lembrando que a organização do evento fixou que não haverá discursos políticos. Então, para que ninguém faça palco, né, para chegar lá, apesar da revolta dos políticos, né, da Câmara, por exemplo, Legislativa do Rio de Janeiro, né, que estão muito tristes com essa relação, mas parece que não haverá discursos políticos. Será lido um manifesto pela Fernanda Montenegro, se eu não me engano, é isso? É uma atriz que vai ler. Acho que Cristiane Toloni, que vai ler, Didi está nos passando a informação aqui, muito mais bem informado que nós, lógico, evidente, essa questão. A Cristiane Toloni vai ler um manifesto, mas não haverá discursos políticos, justamente para que não haja uma exploração e para que não fique determinado para lá do A, lá do B ou lá do C. Isso, é isso aí, até porque não tem como é que você vai conduzir um discurso político Tem muito político que não vai, né? Que não vai poder falar. Então eles falham na tribuna deles, né? Usem a tribuna deles e falem na tribuna deles. Eles estão escondendo também lá. Então eu acho que vai ser um ato. Eu não acho que esse número que estão dizendo que vai ter. Você não acredita em 100 mil pessoas? Pelo dia que vai ser, pelo local. Uma coisa eu tenho certeza, vai ser um reboliço danado no trânsito. Eu vou chegar lá hoje. Coitado do Léo, que tem que chegar lá no centro hoje. Eu acho que isso vai, inclusive, trazer um mal-estar para quem está se locando para o trabalho, entendeu? Porque na verdade a grande maioria das pessoas que vão estar lá, como falou, que são funcionários públicos que estão sendo dispensados, porque o trabalhador normal tem que cumprir o horário dele. Ele vai sair xingando todo mundo, reclamando, não vai ter trem, não vai ter ônibus, não vou poder botar meu carro mais ali. Eu acho que não houve convencimento. Primeiro é o seguinte, o Ediel falou, interessante, a Torloni, ela é o ícone das lutas políticas. Eu me recordo, eu era jovem, ela comparecia naquelas grandes concentrações, né, de redemocratização do país, e era interessante que quem comparecia tinha essa consciência. Quer dizer, as pessoas iam porque acreditavam naquilo. Hoje não, é uma mobilização de setores políticos, né, que apesar de não poderem discursar, mas eles estarão lá representados, mas sem entusiasmo, né? O termo que eu falei naquela hora que gaguejei aqui é prospecção. Desculpe. Que é furar o trem lá, né? Prospecção. Então, Laura, eu acho que a situação do dia hoje lá vai ser um caos. Eu acho que quem tiver que fazer alguma coisa... Para não ir de carro, porque nós não, e quem não for também para esse evento, se puder não ir também, é bom. Quem puder vir embora... Quem puder passar longe, passa longe, é isso que você quer dizer. Quem quiser largar o serviço... eu vou estar lá, Quem puder largar o serviço 4 horas, às 15 horas e vir embora para casa, vai ser bom, porque senão vai chegar aqui são 11 horas da manhã. Está te mobilizando. Não, mobilizando. Eu pinto esvaziando o movimento. Não, mas eu vou, Mazinho. Eu também vou. Eu vou de trem. Mas ó, Eupídio, muito obrigado pela sua participação. Nosso bom dia a você. Ok, bom dia, boa tarde já. Não, bom dia. Isso, rapaz. Não chegou meio-dia, não? Tá com dor de cabeça. Laurinho, Fala, Eupídio. quando você precisar, é só chamar que a gente vem aqui
Manda um beijo pra Simone, que esposa tá ouvindo. Manda um beijo. Manda um beijo pra dona Simone, tá ouvindo? Eu estou aqui à sua disposição, entendeu? Não, Eu quero saber do beijo. Agora, dona... Amor, um beijo pra você. Parece até o Ivan Santos, né? Aí tá na hora de você pegar a Suzana. Você já foi pegar a Suzana? Tá igual o Ivan Santos. Mamãe pode estar ouvindo também, manda um beijo, mamãe. Mamãe Rosa, espero que a senhora melhore, depois volte pra minha casa. E para encerrar aqui, né, o nosso debate, aqui o nosso Luiz Armando, né, daqui da 25 de agosto, ele diz o seguinte: e o fim do protesto, como sempre, acaba em samba e música lá no Rio de Janeiro. É a grande verdade. 11 horas e 29 minutos, estamos encerrando mais um debate aqui no programa do Mazinho.